Bom, finalmente nós chegamos à espessura que a gente estava pretendendo, né? Aqui é uma das laterais, já com a espessura final, 1.5, 1.6, e aqui é a original. Tudo isso daqui, todo esse material foi tirado com a lixadeira e com a raspilha, né? Aqui vocês veem que a resistência, ó, é muito grande. Aqui fininha ficou bem mais fácil, né? E agora, para atingir a curvatura que nós precisamos para fazer o cavaquinho, nós precisamos usar o ferro de entortar. Uma coisa importante aqui, quando vocês forem certificar da espessura, vocês sentem numa cadeira que te permite ficar no mesmo nível do marcador aqui, né? Para poder checar a espessura. E aqui, o que é importante certificar aqui? Se você torce a peça de madeira assim, ela altera completamente a medida, né? Então sempre tem que deixar de um jeito que fique no mínimo o valor, tá? Olha lá, 1,55, está perfeitamente dentro daquilo que a gente precisa, né? Olha lá, tá? Muito bem. Como que nós entortamos isso? Com o ferro de dobrar, que é essa peça aqui. Ela tem uma resistência elétrica aqui dentro e que aquece essa peça toda. E ela tem, vocês veem que tem o perfil disso daqui, uma curva, né? São várias curvas diferentes. E o que eu vou ter que fazer? Colocar o meu molde aqui, ó, sem encostar naturalmente, ó, ver qual curva que mais se adapta àquilo que eu quero fazer. Então, no caso, a gente vai começar por essa curva aqui, pela cintura do cavaquinho, né? A curva inicial é essa aqui, que é o raio menor. Feita essa, depois a gente prossegue para cá e depois prossegue para cá, né? Fazendo as outras curvas. Como que eu sei que o ferro de dobrar está na temperatura correta? Eu tenho que pingar uma gota d'água aqui e ele tem que... Olha, tá vendo? A gota d'água está aqui, ela está secando aos pouquinhos, mas isso é insuficiente. Precisa de mais temperatura, né? Então eu aumento um pouco, espero um pouco porque leva um tempo para o ferro atingir a temperatura. A gota d'água tem que cair e tem que ficar um certo tempo evaporando, né? Se você coloca, como aqui, a gente jogou uma gota d'água e ela está aí ainda, porque o ferro está frio demais. Se, ao contrário, eu coloco a água e imediatamente ela evapora, o ferro está quente demais. Se ele está frio demais, ele não vai ter eficiência para a gente dobrar. Se ele está quente demais, ele pode ressecar a madeira e daí ela quebra. O que faz a madeira quebrar é o fato dela estar ressecada, né? A madeira seca, ela perde umidade e ela fica quebradiça. Se vocês colocarem um pedaço de madeira dentro do forno de casa, por exemplo, liga o forno, coloca lá no forno baixo, deixa ali um tempo, aquela temperatura vai extrair toda a umidade da madeira. Daí você pega a madeira, ela quebra. Fica que nem uma bolacha, né? Então é isso que a gente tem que evitar aqui. Vamos ver como é que tá. Ainda precisa de mais temperatura. Aumentando. Enquanto isso, enquanto o ferro está aquecendo, ele leva um bom tempo para aquecer, para atingir. Vale a pena esperar e tá o ferro bem ajustadinho na temperatura ideal para evitar acidentes, né? Enquanto isso, o que nós precisamos fazer? Essa peça de madeira ela é muito comprida para isso daqui, para o que nós precisamos, né? O perímetro do cavaquinho, ou seja, essa superfície aqui, ó, é isso daqui, esse comprimento, né? Nós usamos uma madeira mais comprida, justamente porque, como vocês viram, nós precisamos fixar a peça para aparelhar ela. Mas agora, uma vez que nós já atingimos a temperatura,
a espessura adequada, a gente simplesmente corta esse excesso, porque se não cortar, eu não vou conseguir acomodar essa peça aqui toda aqui dentro, porque é muito comprida, né? Tá? Então, enquanto o ferro está cortando, está esquentando, vamos ver como é que ele progrediu. Precisa de mais. Nós vamos cortar essa peça de madeira. Bom, madeira cortada, a marcação aqui é a parte interna, né? E aqui é a externa. E como nós vamos fazer isso daqui, ó, então essa parte externa, nós vamos começar por essa curva, eu tenho que terminar onde aqui essa curva tem que ser feita, né? Então eu tenho esse barbante aqui, que esticando ele me dá aproximadamente a posição, ó, traço aqui, né? Então eu posso fazer aqui, fazer uma pequena marca, não é? É aqui, esse ponto aqui vai coincidir com esse ponto da curva, né? E aqui vai para lá, aqui vai para lá. E tem uma sobra tanto de um lado quanto de outro, não é? O que é importante aqui nessa curvatura que a gente faz? A madeira tem que estar, a lateral, ela tem que estar perpendicular a esse eixo aqui do ferro de dobrar, né? Você não pode fazer isso, porque senão essa curva aqui vai estar assim, ou assim, né? Isso é muito comum, a gente tem uma certa tensão, um receio de quebrar a peça, né? Então ela tem que estar aqui, você pode se guiar por aqui mesmo. Outra coisa, onde eu tenho que escolher aqui, entre essas diferentes curvaturas, qual que mais se adequa à curva que eu estou fazendo. Então, essa curva aqui, a melhor maneira de fazer é aqui mesmo, ó, tá? Agora, essa curva aqui, ó, não pode ser aqui, porque ela tem que ser aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, eu expliquei já que a madeira tem que ser umedecida, né? Então, ela tem que ser umedecida, mas não pode ser encharcada, porque fica uma coisa suja. Imagina essa bancada cheia de água aqui, é uma coisa, né? Então, eu não gosto de usar o borrifador, eu prefiro usar uma esponjinha assim, ó, que me umedece essa, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz esse movimento de gangorra aqui, ó. E a madeira vai cedendo aos pouquinhos. Se precisar, umedece um pouco mais. Quando a gente tira, o que eu fiz? Ó, eu tirei de lá, mas eu mantenho a minha mão aqui assim, nessa posição, né? Por quê? Porque se eu soltar, ela vai voltar para a posição normal. A madeira, ela tem uma elasticidade, né? Quando você aquece a madeira, você torna as fibras mais plásticas, mas se você solta, ela volta. Agora já secou, ela já tá uma pequena curvatura, né? E secou aqui, então eu tenho que... Esse ferro aqui tá muito... É muito isso daqui, né?
quente. Bom, muito bem. Agora nós atingimos o primeiro objetivo, que é fazer essa curva que tem o maior raio, que está aqui, né? E agora nós começamos a fazer essa curva aqui, ó. E depois essa, ou vice-versa, né? O que é importante aqui? Nós fizemos uma única curva, foi muito fácil fazer, porque ela estava eu simplesmente encostei a peça no ferro de dobrar e ele chegou nessa curva. Agora eu tenho que fazer, começar a fazer essa curva do lado de cá. Eu tenho que ir uma curva atrás da outra. Eu não posso, estando aqui, falar, vou curvar aqui e começar a fazer isso aqui. Porque vai ficar uma curva, uma coisa reta e depois uma outra curva, né? Você tem que pensar que você está numa estrada, à medida que vai indo, você vai movendo o volante do carro em função da curva que está tendo. Você não está olhando uma curva lá na frente e já vira o volante. Você vira para essa curva de cá, né? E aqui é a mesma coisa. Tem que fazer essa curva aqui que é muito suave, ó. Parece que não, mas tem uma curvinha aqui, né? Depois essa que é um pouco mais acentuada, depois aqui que é mais acentuada e assim por diante, até chegar aqui. Até aqui tem tudo isso é uma superfície curvada, né? Na verdade, não tem superfície reta aqui, é tudo curvada, tá bom? E olha uma coisa aqui, ó, você consegue ver aqui? Ele cedeu, não é? Isso é normal acontecer, ele cedeu um pouquinho, então a gente volta lá, dá um reforço, faz até um maior, tá certo? Vamos ver aqui. Então, sempre checando a temperatura, olha, tá um pouco, não, tá bom, aqui tá bom, vai. Então vamos fazer esse reforço aqui. Né? Feita a curvatura, tira do ferro de dobrar e mantém a mão assim. Porque se a gente soltar a mão, a madeira tende a voltar, né? A madeira, como outros materiais, ela tem elasticidade. Elasticidade é isso, ó. Eu modifico a forma, deformo ela e daí eu solto, ela volta. Isso é elasticidade. A gente tem que aquecer para que a madeira, para que não seja mais elástico, mas seja plástico. Isso daqui chama plasticidade. Quando você deforma uma madeira, uma peça, um material qualquer, e ele mantém a forma que você atingiu, né? Tá bom. Agora, então, o que nós vamos fazer? Eu aqueci aqui, né? Agora essa curva vai ter que fazer uma volta para cá. Então eu aqueço desse lado, tá? E vou fazer uma coisa muito bem, vou trabalhar aqui, ó. Ó.
né? Dá para ver? Sim, ó, que já começou uma... Tá exagerado, né? E vem aqui. Olha lá, tá bom, tá encostado aqui. Agora o meu ponto é esse aqui. Porque aqui é o ponto de tangência em que está isso aqui está uma reta e está tocando a curva. Então eu tenho que trabalhar nesse ponto aqui. Venho para cá, aqueço não. Só. Sempre trabalhando de tal forma que aos pouquinhos, agora eu vou trabalhar aqui. Aqui. Tá indo, certo? Mais um pouco aqui. Então, uma vez feitas as curvas, o que a gente tem que fazer? Tem que montar na forma para checar o andamento do trabalho, né? Aqui dá para ver que ele está quase lá. Aqui ainda falta uma parte, ó, tá vendo? Se eu pressionar aqui, olha lá, eu encosto mais. Aqui também, mas é um detalhe mínimo, né, que falta para fazer. Ele, no geral, a forma está bem colocada. E ó, isso é importante, o alinhamento aqui, ó, da superfície, tá vendo? Tá bem bom. Porque o que acontece é que muitas vezes nesse processo de dobrar a madeira, ela fica ligeiramente curvada, ou às vezes muito curvada. Então começa aqui e levanta aqui, né? O que não pode acontecer, tá? Então agora o que fazemos? Tiramos aqui da forma, damos esses retoques finais, passamos para o segundo e daí em princípio estaria pronto para prender e preparar as contrafaixas, que é o tópico da nossa próxima atividade.